Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Semana passada vocês devem ter ouvido falar daquele caso daquela família brasileira de Santa Catarina que foi lá para o Chile e a família morreu inteira por um envenenamento respiratório, por gases tóxicos. E a galera ficou me perguntando, pô Rogério, como acontecem essas intoxicações respiratórias? E eu resolvi gravar esse vídeo para explicar para vocês como acontecem os envenenamentos por gases tóxicos. Antes de começar esse vídeo, já dá aquele joinha e se inscreve aqui no canal Anatomia Fácil para receber os novos vídeos. Mas clica no sininho para receber as notificações, porque o YouTube não está mandando meus vídeos para absolutamente ninguém. A primeira coisa que você tem que saber sobre intoxicações ou envenenamentos é que eles podem acontecer por três vias. A primeira via é a absorção pela pele e mucosas. Então, por exemplo, uma planta venenosa, uma água-viva, uma picada de cobra. Então, basicamente, o agente que pode causar o envenenamento pode ser absorvido pela pele ou mucosas. Então, essa é a primeira via. A segunda via que pode causar intoxicações é a via alimentar. Então, todo mundo aí já comeu comida estragada. E aí quando você come a comida estragada, ela já tem um gosto estranho, mas você continua. Quando essa comida entrar no seu trato gastrointestinal e seu intestino perceber que aquelas bactérias que estão ali não são nativas do intestino, você vai ter um peristaltismo muito rápido e uma baita de uma diarreia. Então basicamente esse é o processo de intoxicação alimentar. Só que essa bactéria ela pode ser absorvida para a corrente sanguínea e causar uma infecção no seu corpo, tá? Então, aí entra a intoxicação alimentar. E a terceira via de intoxicação é a via respiratória, que foi o que aconteceu com essa família lá no Chile. E agora você tem que entender alguns fatores básicos para entender uma intoxicação respiratória. São dois os elementos que você tem que entender para compreender como funciona uma intoxicação respiratória. O primeiro é a composição do ar atmosférico. E a segunda é a composição do seu sangue. Vamos para o primeiro. O ar atmosférico, ele é composto em sua maior parte por nitrogênio. O nitrogênio representa cerca de 73% do total de gases na atmosfera. O segundo gás mais presente na atmosfera é o oxigênio, que é vital para a gente, e sua concentração é de cerca de 21% do total de gases na atmosfera, no nível do mar. Mais precisamente, 20,93% do total de gases. E aí você está se perguntando, fala, pô Rogério, mas não é baixa a concentração de oxigênio no ar ambiente? Só 21%? É, mas é o suficiente para você inalar, gerar energia e um resíduo tóxico que é o gás carbônico. Então é o suficiente para você manter a sua vida. Porque você vai ver que o que compensa essa baixa taxa de oxigênio na atmosfera é a composição do seu sangue. Então, se a gente fizer uma conta rápida, cerca de 94% do total de gases na atmosfera correspondem ao nitrogênio e ao oxigênio. Os outros 6% são gás carbônico, ozônio, monóxido de carbono, caso você more numa área mais poluída, e outros gases. Então, 6% representam outros gases que não oxigênio e nitrogênio. Então, basicamente, a taxa é baixa na atmosfera, mas é o suficiente para manter sua vida. Só para você ter uma ideia, lembre-se sempre da diferença do remédio e do veneno. O oxigênio a 21% é remédio para o seu corpo, porque entra e gera energia. Quando uma pessoa faz oxigenoterapia, onde é dado 100% de oxigênio para aquela pessoa não pode ficar exposta por muitas horas ao oxigênio puro, a 100%. Por quê? Porque o oxigênio a 100% se torna tóxico para o organismo. O que é se tornar tóxico? Ele vai gerar reagentes tóxicos, que são os famosos radicais livres. Então, basicamente, quando você tem uma taxa elevada de oxigênio, ele pode promover a formação de radicais livres. E isso é tóxico para o seu organismo. Então, basicamente, a taxa de 21% é a taxa ideal para a gente manter o metabolismo das nossas células adequadamente. A segunda coisa que você tem que conhecer é a composição do seu sangue.
O sangue é um tecido líquido, onde na sua maior parte ele é formado por plasma, que é a água do sangue, e nesse plasma estarão diluídos os componentes sanguíneos, que são as células sanguíneas ou elementos figurados do sangue. São 3 os elementos figurados do sangue: os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. A gente vai falar nessa aula somente sobre os glóbulos vermelhos, que é o que importa para a gente. Os glóbulos vermelhos são chamados também de eritrócitos ou hemácias. Você vê que o nome dele, glóbulos vermelhos, significa que eles são realmente vermelhos. Por quê? Porque eles são pigmentados por uma proteína chamada hemoglobina. Então, isso que é o importante de vocês saberem nessa aula, que as células vermelhas, elas possuem um pigmento em seu interior que é chamado hemoglobina. E essas células têm também em seu interior grande quantidade de ferro. Então, ferro e hemoglobina são os componentes principais dos glóbulos vermelhos. Você já percebeu que quando você tem um sangramento e você lambe aquele sangramento, tem gosto de chave, né? Não tem gosto de ferro? Ele tem gosto de ferro porque no interior dessa célula a gente tem bastante ferro. E é aí que você vai entender a chave para a sua oxigenação tecidual e também para as intoxicações respiratórias. Vamos lá, em condições normais, o que acontece? Você tem um ar ambiente com gases dissipados no ar ambiente, onde a maior parte é nitrogênio e eu tenho uma pequena parte de oxigênio para respirar. O que eu vou fazer? Eu vou inspirar o oxigênio. O oxigênio é uma molécula apolar. Sendo assim, ela tem facilidade para atravessar membranas, tá bom? Ou seja, quando você inspira o oxigênio, esse oxigênio chega no interior dos seus pulmões. Então está acontecendo comigo agora isso, está acontecendo com você aí agora isso também. Quando eu inalei o oxigênio, quando ele chegar nos meus alvéolos pulmonares, rapidamente ele é absorvido para a corrente sanguínea, ou seja, ele atravessa rapidamente a membrana alveolo-capilar. Por quê? Porque o oxigênio é uma molécula apolar e atravessa facilmente a membrana alveolo-capilar por difusão simples. Então, quando você faz isso aqui, ó, você fez esse processo, inspirou oxigênio, ele já está entrando na sua corrente sanguínea, entrando nas suas hemácias. Sabe por quê? Porque aquela hemoglobina que tem no interior das suas hemácias, ela é importante carreador de oxigênio e outros gases. Nossa, a voz até falhou agora. Então a gente tem aí a hemoglobina que tem afinidade pelo oxigênio, mas ela tem afinidade também por outros gases, como o gás carbônico e o monóxido de carbono. Aí você está se perguntando, mas Rogério, você está falando para mim que o glóbulo vermelho ele não carrega só oxigênio? Não. Ele pode carregar oxigênio, pode carregar gás carbônico e pode carregar também monóxido de carbono. Então ele é um carreador de gases, tá bom? Então tenha isso em mente. Agora, olha que bacana. O ferro presente no interior das hemácias, ele atua como um ímã para o oxigênio e para esses gases. Então ele facilita o acoplamento desses gases com a hemoglobina. E aí o que você tem que entender é a afinidade da hemoglobina com esses gases. Entendendo a afinidade da hemoglobina com esses gases, você vai entender como ocorrem as intoxicações respiratórias. Vamos pensar na hemoglobina, aquela moléculazinha vermelha. Uma hemoglobina carrega até 4 oxigênios, ou seja, uma hemoglobina está saturada quando ela está ligada a 4 oxigênios. Então você percebeu por que a gente não tem que ter muito oxigênio no ar ambiente? Porque a quantidade de hemoglobina presente no interior das hemácias compensa isso. Então cada hemácia pode carregar muito oxigênio. Beleza? Então a capacidade de carregamento de oxigênio pelas hemácias é muito grande. Então isso compensa a taxa baixa de oxigênio no ar ambiente. Beleza? Então isso é muito importante.
Então vamos lembrar de afinidade. Afinidade não é aquilo que rola no Big Brother. Afinidade é o que rola entre a hemoglobina e os gases. Então olha só, uma molécula de hemoglobina tem afinidade para carregar 4 oxigênios. Beleza? Só que a gente tem um problema. Por que é fácil ocorrer intoxicações? Porque as hemoglobinas têm mais afinidade com gases tóxicos que com oxigênio propriamente dito. Quer ver o porquê? Essa mesma hemoglobina tem muito mais afinidade com o monóxido de carbono do que com o gás carbônico e o oxigênio juntos. Uma hemoglobina pode carregar mais de 30 moléculas de monóxido de carbono. Então, essa hemoglobina tem muito mais afinidade com o monóxido de carbono do que com o oxigênio. Ou seja, vamos entender agora. Se eu tenho uma hemácia aqui, que está circulando na minha corrente sanguínea, se ela estiver saturada com monóxido de carbono, ou seja, ela tem muita afinidade com monóxido, porque a hemoglobina tem muita afinidade com monóxido, o que acontece? Eu saturei a hemoglobina, né? Eu saturei a hemácia com monóxido de carbono, aí aquele oxigênio que está vindo aqui não consegue se ligar. Ele não acha sítio de ligação para ele, por quê? Porque a hemoglobina já está saturada. Então, se você está num ambiente onde predomina monóxido de carbono ao invés de oxigênio, você vai morrer intoxicado. Por quê? Porque o seu sangue tem mais afinidade com esse gás tóxico do que com o oxigênio, que é vital para você. Então, no caso dessa família que estava lá no Chile, o que aconteceu? Quando a gente está num ambiente aberto, os gases estão mais dissipados. Quando a gente está num ambiente fechado, os gases estão mais concentrados. Então vamos pensar que a família estava lá num quarto fechado, né, num apartamento fechado, com oxigênio. Porém, o que aconteceu ali? Começou a ter um vazamento de gás. Quando há o vazamento de gás, nesse gás a gente tem várias substâncias, dentre elas o monóxido de carbono, que é altamente tóxico. Por quê? Porque ele tem mais afinidade com a hemoglobina do que com o oxigênio. Só que tem outros gases também que são inflamáveis ali, que são o propano e o butano. Então, nesse caso, se você está num ambiente fechado e suspeita de vazamento de gás porque sente o cheiro do butano e do propano, a primeira coisa que você tem que fazer, se você ainda tiver forças, fecha a torneira do gás. Fechou a torneira do gás, não acende nenhuma luz, não aperta nenhum interruptor e não coloca nada na tomada, porque você não sabe a concentração desses gases e pode haver o risco de explosão aí, tá bom? E por último, você vai lá e abre todas as janelas para ter maior entrada de oxigênio e a maior saída do monóxido de carbono para você conseguir respirar. Então é importante que você lembre dessa sequência: fechamento da mangueira, não aperta nenhum interruptor e não coloca nada na tomada para não gerar fagulhas e explosão. E por último, abre tudo. Beleza? O que aconteceu com essa família é que eles estavam num lugar fechado e quando eles perceberam que eles estavam sendo envenenados, já não estava tendo tempo para mais nada, tá? Não tinha tempo para mais nada, por quê? Porque a sequência de eventos que a gente tem quando a gente está com uma intoxicação respiratória é o seguinte: você começa a ter tontura, vista preta, náuseas, pode ter vômitos e depois desmaios. Então é isso que acontece. Essa é a sequência de eventos que ocorrem quando você está tendo um envenenamento por monóxido de carbono. Então, no caso, a família já estava lá toda intoxicada, ninguém teve forças para abrir janelas ou portas, já estava todo mundo lá bem baqueado. E aí o pessoal acabou todo mundo morrendo, por quê? Porque o seu sangue, né, suas células sanguíneas, suas hemoglobinas, têm maior afinidade com gases tóxicos do que com oxigênio. Então, se você está num ambiente fechado com alta concentração de monóxido, ele vai se ligar antes à sua hemoglobina do que o oxigênio e não permite a entrada do oxigênio nas hemácias. Então, se você ficar nesse ambiente fechado por muito tempo, provavelmente você vai morrer intoxicado. Então,
Segue essas regras aí se você perceber um vazamento de gás aí na sua casa, que você não vai ter problema nenhum. Beleza? É segurança para você e para sua família. E lembre-se, toda noite fecha o registro do gás, porque alguma boca do fogão pode ter ficado ligada, tá bom? Então, sempre lembra de fechar a mangueirinha do gás lá na torneira que tem do lado do fogão. Então, a sequência de coisas que você tem que fazer quando sentir cheiro de gás são as seguintes: fechamento da mangueira, não colocar nada na tomada ou acender lâmpadas e abrir tudo que você tem por perto aí, beleza? Então é assim que ocorrem as intoxicações por via respiratória. É claro, existem outros gases que podem gerar intoxicações respiratórias, mas no caso, como a gente está falando dessa família no Chile, a gente está falando de intoxicações por monóxido de carbono, que tem alta afinidade com a hemoglobina, muito mais afinidade com o oxigênio, por isso pode gerar rapidamente um envenenamento. Beleza, pessoal? Se esse conteúdo foi útil para você, dá o joinha para fortalecer o vídeo, se inscreve no canal Anatomia Fácil para a gente chegar em 1 milhão esse ano ainda, 1 milhão de inscritos, né? Que eu tô chegando em 1 milhão de inscritos, tô chegando nada, né? Faltam muito ainda, eu tô com 820 mil inscritos. Mas ajuda aí compartilhando com a galera que você gosta, porque eu acho que essa é uma informação útil e serve para todo mundo. Beleza, pessoal? Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!